Fala, meu povo, tudo certo? Sou o professor Jonatas, né? Se você não me acompanha aí através do Instagram e de repente caiu nesse vídeo buscando informações sobre o concurso da Polícia Militar do Estado de Pernambuco, esse vídeo eu estou gravando para poder trazer para vocês as inovações, as modificações que a banca AOCP trouxe no concurso de bombeiros. Inclusive, é o mesmo edital, é a mesma cobrança que ela traz aí para o concurso de soldado da Polícia Militar do Estado de Pernambuco, certo? Então, ela modificou, ela inovou aí o seu formato de cobrança. Jonatas, ela fugiu do edital quando ela fez essas inovações? Não, a banca não foge do edital. Ela simplesmente modificou o seu formato de cobrança, tornando ali um pouco mais contextualizada, trazendo a sua cobrança, trazendo as suas questões para um modo mais atual, trazendo tecnologias atuais, trazendo termos que a gente ouve no dia a dia e que talvez não soubesse que dava para empregar dentro das questões, como drones, por exemplo. Então, além de corrigir essas questões da prova de bombeiro, tá? E trazer o cenário para vocês que pode aparecer dentro da prova de soldado da Polícia Militar do Estado de Pernambuco, uma vez que o edital é o mesmo. Eu vou trazer aqui uma ou duas apostas, trazendo aí para o cenário atual, que a banca pode englobar dentro de tópicos que ela colocou lá no edital de vocês, certo? A prova de bombeiro foram 5 questões, a de soldado, se eu não me engano, da Polícia Militar, são 10 questões, então são mais questões do que a prova de bombeiro, tá? E isso dá uma margem aí maior para a banca inovar dentro daquilo que ela pode cobrar de vocês. Então minha ideia com esse vídeo aqui é deixar vocês prontos para tudo aquilo que vier de novo dentro da prova de vocês. Eu quero que vocês consigam interpretar a questão, que foi uma dificuldade que a banca colocou nessa questão nessa prova agora. Então trouxe um cenário de maior dificuldade para o aluno interpretar. Às vezes o aluno ele chegou na questão e ele não entende em qual dos assuntos a banca pode ou cobrou isso. Se é internet, intranet, se é a parte de dispositivos, se tem a ver com suíte de escritório, se tem a ver com sistemas operacionais. E eu vou te colocar dentro de cada um dos tópicos do seu edital nas questões que a banca trouxe, porque ela conseguiu ser bem completa. Achei uma sacada extremamente inteligente da banca fazer essas modificações para termos contemporâneos que a gente utiliza, tá certo? Então vamos lá. Ó. A primeira questão é uma questão que a sua banca vai trabalhar o tópico que ela chama lá no seu edital de dispositivos de armazenamento, tecnologias de armazenamento, e ela cita lá backup, certo? Ela cita o backup, que é uma cópia de segurança, lá no final do seu tópico do seu edital. E aí, a ideia é o seguinte, a gente está habituado a estudar o backup apenas em seus conceitos gerais. Saber que backup é uma cópia de segurança, saber os tipos de backup, né, mais frequentes, diferencial, incremental, completo. A gente está acostumado a viver isso. Mas a sua banca, ela foi, como eu disse, extremamente inteligente no momento que ela coloca lá dispositivos de armazenamento. Aí abre um leque para ela cobrar uma parte que é a parte de hardware, que ela não detalha no seu edital, tá certo? E aí dentro do cenário de dispositivos de armazenamento, ela pode explorar HD, SSD, memórias flash, tá? Que são pendrives, cartão de memória. Ela pode citar tecnologias de armazenamento, uma vez que dá para fazer backup com outras tecnologias de armazenamento, como a nuvem, como o NAS, que é uma espécie de armazenamento interno. Então é um tópico que dá para abranger muita coisa. E aqui dentro, além dela abranger essa ideia de armazenamento, ela vai falar também de armazenamento em nuvem, que tem a ver com internet. Então é uma questão que vai permear vários tópicos do seu edital. Vamos lá, devagarzinho aqui para a gente entender. Ó. Em relação aos dispositivos de armazenamento de dados em um computador, assinale a alternativa correta. Letra A. O Solid State Drive, né? Dispositivo de estado sólido. Jonatas, quem é esse cara mesmo? Esse cara aqui é a tecnologia que é a melhoria do HD. Antes a gente tinha um HD, né? Antes a gente tinha um HD que era para armazenar dados, né? Armazenar as informações que você tem em seu computador. E esse HD, ele é um dispositivo que é obviamente físico por ser dispositivo, e ele tem algumas características. O HD ele é mecânico, ele faz barulho, ele é menor tolerante a falhas, porque se o computador, por exemplo, cai com esse HD em funcionamento, as partes móveis dele pode ter algum tipo de dano,
certo? Uma vez que o HD, ele é o seu contexto é que tem um disco que vai passar ali uma agulha fazendo a leitura dos dados através das trilhas desse disco, certo? Então, o HD, ele é mais barato que o SSD e tem maior tempo de acesso, maior tempo de leitura, ele é mais lento que o SSD. Quando eu falo do SSD, o SSD vai ter uma estrutura não mecânica, e sim eletrônica, uma vez que o contexto dele não é mais com um disco que fica girando. Ele vai ter uma estrutura lá de chips de memória flash acoplados à sua placa. Não sei se você já teve aí a experiência de abrir um pendrive. O pendrive ele tem uma plaquinha simples lá, que tem um chipzinho preto ali, né, de armazenamento. Um SSD tem essa estrutura, só que um pouco maior. Ele é mais rápido que o HD, ele é mais caro que o HD, e ele vai ter ali tamanhos em relação ao HD reduzidos quando você for comprar. E ele diz assim, ó, o SSD são menos confiáveis que o HD, hard disk, tá? Devido à ausência de partes móveis, o que aumenta o risco de falhas mecânicas. Não, cara. Se eu não tenho partes móveis, eu não tenho partes mecânicas. Quem tem parte mecânica é o HD. Logo, o HD sim é esse cara aí que vai ter mais facilidade de risco de falha mecânica. Beleza? Letra B. RAID 5. RAID 5 é um sistema de arranjos de discos independentes, não oferece tolerância a falhas e é principalmente utilizado para melhorar o desempenho de leitura e escrita. Jonatas, o que é RAID 5? Aqui eu já não concordo tanto da banca ter cobrado isso de vocês, tá? Não foge do edital, mas geralmente ela cobra isso aqui em provas mais técnicas, em provas que envolvem aí um cara que vai fazer uma prova para tecnologia da informação, certo? Geralmente para a área de infraestrutura e suporte. O que é o RAID? A sua banca já falou, é um sistema de arranjos de disco. Disco você já sabe que é um ambiente que eu consigo armazenar dados, né? Os meus HDs ali, por exemplo, os meus SSDs, os meus pendrives, são discos de armazenamento. O RAID, em linhas gerais, não vou me aprofundar aqui, ele fornece uma estrutura de arranjo com vários discos trabalhando em redundância. Ou seja, eu consigo colocar várias partes de uma estrutura de sistemas, de dados, em vários discos, tá? E eu vou trabalhar em redundância. Redundância na ideia de tecnologia tem a ver com a capacidade de um disco, de uma aplicação, de um serviço, de um servidor substituir o outro, tá? Ou compor aquilo que o outro falta. Isso tem a ver com redundância. Em linhas gerais, o RAID vai funcionar para permitir essa redundância aí no armazenamento de dados. Logo, se eu tenho redundância, eu tenho mais discos, eu tenho mais serviços, mais servidores em favor de uma ação, eu tenho mais tolerância a falhas, porque se um para, o outro assume o lugar dele. Então, essa aqui está incorreta, beleza? Está errada. Letra C. Os serviços de armazenamento em nuvem, como o Google Drive, Dropbox, armazenam dados exclusivamente em seus servidores físicos, sem utilizar servidores de terceiros. Cara, eu não tenho como garantir isso aqui não, tá? Não tenho como garantir que o Google, que a Microsoft, que eles não contratam servidores de terceiros para armazenar os seus dados. Não tenho como garantir isso. E o que a sua questão aqui está te falando é isso, ó. O Google, o Dropbox, eles não contratam serviços de terceiro. Usam seus próprios serviços. Não tenho como garantir isso, tá? E só para relembrar, nuvem é a própria internet. A nuvem é a própria internet. Deixa eu dar só uma ajustada na câmera aqui, porque ela deu uma corridinha. A nuvem é a própria internet. Deixa eu girar isso aqui. Pronto. A nuvem é a própria internet. Ou seja, as aplicações que eu acesso através da internet estão na nuvem, tá? YouTube, Gmail, Netflix estão na nuvem porque estão providas através da internet. E existem serviços de armazenamento em nuvem. Google Drive armazena dados em nuvem, tá? Nos servidores Google ou em algum terceiro que ela aloque para poder fazer esse serviço funcionar. O Dropbox também, que é um tipo de armazenamento em nuvem, tá? É uma caixa de armazenamento. OneDrive
iCloud Drive. Geralmente esses drives da vida têm a ver com a ideia de armazenamento virtual, discos virtuais que estão em servidores remotos, ou seja, não estão no local que o usuário está, estão providos através da internet. Letra D. A tecnologia NAS, Network Attached Storage. Ele está dizendo que a tecnologia NAS permite acesso remoto aos dados armazenados, mas não suporta a configuração de múltiplos usuários com diferentes níveis de acesso. Jonatas, o que é o NAS? O que é isso? O NAS é um sistema de armazenamento estruturado dentro de uma rede local, tá certo? Então, sei lá, sua empresa quer uma estrutura de armazenamento interna. Ela estrutura um NAS, que é uma ideia de armazenamento em rede, na rede dela, numa rede local. É similar ao armazenamento em nuvem, só que o armazenamento em nuvem está na internet, distribuído para todos. Mas eu tenho aqui uma estrutura de armazenamento em uma rede local. Não deixam de ser servidores de armazenamento, só que agora com a ideia de rede local. E, cara, ele tá te dizendo que não dá para definir nível de acesso. Velho, desconfie de qualquer questão que diga que não tem possibilidade de fazer algo na informática, principalmente definir níveis de acesso. Você já pensa logo em segurança da informação, em proteção de dados. Então, eu preciso estabelecer níveis de acesso em determinadas ações. Então, não faz sentido que uma tecnologia de armazenamento de dados, tá? De uma rede, seja uma rede local ou uma rede que seja uma rede de internet, não faz sentido que uma tecnologia de armazenamento não me permita configurar níveis de acesso, uma vez que às vezes eu preciso definir esses níveis de acesso para que determinados usuários só acessem aquilo que lhes é de direito, tá? Então a questão tá errada aqui, totalmente errada. Eu posso ter múltiplos usuários, tá? Dentro de uma estrutura. Então tá errada essa questão aqui. Letra E. Memórias flashes como as utilizadas em pendrives e cartões SD, cartões de memória, tá? São ideais para armazenamento a longo prazo de dados, devido à sua alta durabilidade e resistência a danos físicos. Beleza? Correta. Quanto tempo você dura aí com cartão de memória? Quanto tempo você dura aí com pendrive? O cara não para de funcionar, você tá lá enferrujado e funcionando. Então você pode armazenar a longo prazo. Por quê? Memórias flashes como pendrive, cartão de memória e outras memórias secundárias como SSD, HD, são memórias o quê? Não voláteis. Se são não voláteis, significa dizer que são de armazenamento permanente. Se são de armazenamento permanente, eu posso armazenar dados a longo prazo, porque são memórias não voláteis, armazenamento permanente. Então, gabarito da questão 11 aí é a letra E, beleza? A questão 12 eu diria que seja talvez uma das mais tranquilas aí dessa prova, falando do PowerPoint, que eu preciso me lembrar que é o editor de apresentações da Microsoft, certo? Tem um código fonte fechado, você precisa pagar a licença de uso para utilizar esse cara, e tem como extensão padrão de arquivos o PPTX, ou seja, eu salvo um arquivo no PowerPoint, ele salva nesse formato. E vamos lá entender. A sua questão, ela quer aí saber qual dessas está incorreta. Ela quer a que não é verdadeira. E ela vai dizer o seguinte para você na letra A. O PowerPoint de 2019 permite a inserção de vídeos diretamente do YouTube em slides sem a necessidade de baixar o vídeo. Correto, cara? Como assim, Jonatas? Eu posso colocar um link lá de um vídeo online no meu PowerPoint. E aí eu vou clicar, esse vídeo vai ser executado na minha apresentação ligado ao link do YouTube. Não preciso baixar o vídeo e nem deixar a minha apresentação carregada. Obviamente que onde eu for apresentar e eu coloquei esse link de vídeo, eu preciso ter internet para que esse vídeo funcione, sabe? Então aqui está a verdadeira. Letra B. A ferramenta Design do PowerPoint, ela chamou de ferramenta, mas ela poderia chamar também de aba, de guia. Você tem uma guia design lá, tá? Do PowerPoint, sugere automaticamente layouts. Esses layouts aqui ela poderia ter trocado por estilos, estruturas,
baseadas no conteúdo inserido, correto? Eu tenho lá layouts pré-definidos e baseado no conteúdo que eu vou escrevendo, que eu vou colocando, eu vou chamar de inteligência artificial aqui, mas é só para ilustrar para vocês, tá? Não necessariamente é uma inteligência artificial, mas a inteligência da aplicação de entender no que você está trabalhando e fornecer para vocês estilos baseados naquele conteúdo que você está inserindo. Letra C. O PowerPoint suporta a exportação de apresentações diretamente para o formato MPEG-4, que é um formato de vídeo. Além do mais, você pode salvar em outros formatos, como o WMV. Você pode exportar a sua apresentação, os slides, para imagens como JPEG, como PNG, como GIF, beleza? Correta. A funcionalidade Zoom no PowerPoint permite criar apresentações não lineares, navegando entre os slides de maneira dinâmica. Então você tem a possibilidade de dar zoom ali e você vai navegar de forma dinâmica, não é uma forma linear, não é uma forma direta, contínua, certo? E na letra E, ele diz que o PowerPoint não suporta a inserção de gráficos 3D animados. Errado! Você tem estrutura de inserção 3D lá no PowerPoint, tá? E você pode inserir na sua apresentação. Então tá errada a letra E. Durante uma operação de resgate em uma área remota de Pernambuco, o Corpo de Bombeiros Militar enfrenta dificuldades de comunicação devido à falta de cobertura de rede móvel, tá? Rede mobile, que é a rede do seu aparelho, enfim. Considerando esse contexto, para contornar a situação, um dos bombeiros sugere a utilização de um sistema de comunicação baseado na internet. Internet, a rede mundial de computadores. Vamos lá. Na letra A, e essa é uma das questões que eles trazem um contexto atual. É um contexto atual aqui. São termos que a gente vai encontrar aqui, ou um ou outro, que a gente não está acostumado a ver em questões de informática. Tá? Não no sentido de não existirem, mas para a banca OCP, não é o formato de questão que ela está acostumada a trazer. Observe que ela traz um contexto extremamente diferente aqui de pergunta. Se você está estudando, você vai perceber isso. Na letra A, ele quer observe que ele quer um sistema de comunicação baseado em internet para ele poder enfrentar dificuldades de comunicação na área que ele está distante. Letra A, utilizar um modem dial-up conectado a uma linha telefônica fixa para acessar a internet, velho. Vocês estão numa operação de resgate em uma área remota. Você vai achar uma linha telefônica para você fazer uma conexão de dial-up, que é aquela conexão de escada. Que a conexão de escada é aquela internet que a gente tinha antigamente, que era ligada ao telefone, a gente tinha que colocar um discador, tá? Que quando você usava o telefone, não usava a internet, quando usava a internet, não usava o telefone. É uma internet lenta, que foi substituída hoje pela internet chamada de banda larga, que a gente encontra com aqueles cabos azuis, o par trançado, ou então através de fibras óticas. Então existiu primeiro a dial-up, que é a internet de escada, usando linhas telefônicas, e hoje a gente tem a ideia aí de conexão banda larga utilizando cabos de fibra ótica e o cabo par trançado, que é aquele azul. Que tá errada, tá? Letra B. Estabelecer uma conexão via satélite para acesso à internet? Sim. A conexão via satélite vai usar um sinal aí de wireless, um sinal sem fio. É uma forma de conexão que a gente vai encontrar. Eles têm que ter lá alguma forma de se comunicar, alguma tecnologia que permita, uma antena, alguma configuração em algum dispositivo que eles possuam para poder captar o sinal via satélite, tá? Um sinal via rádio, um sinal wireless, que é uma conexão via satélite que vai permitir acesso à internet. Tá? O Elon Musk, há um tempo atrás, queria cobrir a área da Amazônia com internet para fazer o monitoramento. Ele usaria o conceito de internet via satélite para poder fazer esse monitoramento. Tá? É um exemplo. Letra C. Implementar uma rede local sem conexão externa? Tá errado, cara. Que loucura é essa aqui? Tá? Eu não vou usar uma rede LAN, que é um Local Area Network. Rede de área local. Se eu estou falando de internet, a sua banca falou de internet, eu já esqueço o LAN e eu vou pensar sempre em WAN. Wide Area Network, rede de longa distância. Letra D. Confiar exclusivamente em redes sociais online para comunicação e coordenação. Cara, se você nem internet tem, como é que você vai usar rede social online? Tá? Vai usar Instagram, Facebook, Twitter, sem internet? Não vai.
Usar sinais de rádio FM para criar uma rede de comunicação via internet, velho, isso aqui é uma bagunça, tal, que aquele quis se confundir aqui. O sinal via rádio, desculpa, tá errado. Vou marcar um xizinho aqui. O sinal via rádio, que é o sinal sem fio, eu posso estabelecer uma internet, uma rede de longa distância sem fio. Então, se eu usasse isso aqui, ó, WAN. Isso aqui vem de wireless. O wireless vem de sem fio. Então, seria uma rede de longa distância sem fio. Wide Area Network sem fio. Seria uma estrutura de longa distância sem fio. Logo, seria um sinal via rádio, né? Pode ser o satélite, é um sinal que não tem fio. Então, sua banca quis te confundir nisso aqui, tá? Se você está estudando há mais tempo e viu questões da OCP, você sabe que ela não contextualiza dessa forma que ela contextualizou aqui. São vários assuntos de internet e de intranet dentro de uma mesma questão. Outra questão modificada aí, tá? Que a banca muda o padrão dela. Em uma operação de combates a incêndios florestais em Pernambuco, o Corpo de Bombeiros Militar decide implementar tecnologias avançadas associadas à internet para melhorar a eficiência e segurança da operação. Nesse sentido, a melhor escolha de tecnologia para auxiliar a detecção rápida de focos de incêndio, na coordenação de equipes e na análise de dados ambientais em tempo real é... Bom, eles estão aqui com a ideia que é o seguinte, ó. Eles estão precisando monitorar, tá? A área que eles estão fazendo a operação para poder coletar dados de incêndio. Então eles precisam no mínimo de uma câmera, tá? Eles precisam no mínimo de algo que eles consigam sobrevoar as áreas, que eles consigam observar as áreas e consigam coletar esses dados e transmitir esses dados via internet de alguma forma, para que eles possam fazer o que eles vão chamar aqui de análise de dados. Então essa análise de dados já tem a ver com coleta de informações, tratamento de informações, e a sua banca mais uma vez inova aqui, tá? Porque geralmente informática básica ela não vai trazer termos como análise de dados, como Big Data, tá? E ela traz aqui análise de dados, ela cita pelo menos, então é necessário que você saiba pelo menos entender algum cenário nesse sentido. E aí ela quer fazer esse monitoramento em tempo real, tá? E na letra A ela fala assim, ó, uso de drones equipados com sensores térmicos e câmeras, transmitindo dados via internet. Cara, que é o mais perfeito. Jonatas, onde é que a banca pode ter encaixado esse assunto aqui, cara? Se ela colocou internet, se ela colocou transmissão de dados, se ela colocou análise de dados, monitoramento, ela tá falando do seu tópico de internet e intranet. A única coisa que ela fez aqui foi acrescentar um termo ou termos atuais. E aqui envolve a capacidade do aluno de ter um feeling para entender e para interpretar a questão, tá? Então, se você for eliminando aqui, você vai perceber que por eliminação vai sobrar a letra A. Então, essa é uma das questões que exigia de você não somente saber em qual posicionamento a questão estava, tá? E ainda ter o conhecimento de equipamentos tecnológicos como drones, que são aquelas mini naves que a gente usa para sobrevoar. E aí eu consigo sim, dentro de um drone, colocar sensores térmicos, tá? E além disso, colocar sensores ou dispositivos que me comunicam, que me conectam com a internet para que eu faça um monitoramento em tempo real. Então, letra A. Na letra B, implementação de um sistema de realidade virtual para simular cenário de incêndio vai estar errado. Realidade virtual é uma tecnologia que temos hoje que permite que você acesse cenários que não existem, é realidade virtual. Não sei se vocês já viram um vídeo na internet, o cara coloca um óculos assim, às vezes no shopping, e fica lá viajando como se ele estivesse no local. Por quê? Aquele sistema de realidade virtual é algo tão real, tão bem estruturado, tão bem montado, que uma vez que você coloca aquele óculos, o seu universo real ele deixa de existir naquele momento que você está imergido naquela tecnologia. E são tecnologias que eu também posso associar à internet. Posso usar a realidade virtual para fazer coleta de dados de cunho sensorial de uma pessoa, tá? Ver movimentações cerebrais, coletar informações e enviar para alguém através da internet. Então, não seria o caso de usar a realidade virtual para esse cenário que a sua banca trouxe. Letra C. Utilização de redes sociais para monitoramento colaborativo e alertas de incêndio. Cara, você usar rede social
vai ali ajudar um pouco, mas não soluciona o problema. Porque a rede social vai permitir que as pessoas entrem em um espaço colaborativo e troquem informações, mas não necessariamente essas informações serão trocadas em tempo real, o monitoramento não vai ser em tempo real. Quem me garante que Joãozinho vai estar em casa lá meia-noite, olhando as áreas florestais para colocar no ambiente colaborativo de rede social, porque o corpo de bombeiro precisa, certo? Então, aqui eu não tenho garantias. Letra D. Aplicação de inteligência artificial em websites para previsão de risco de incêndio. Cara, a inteligência artificial é uma estrutura que a gente pode implementar com aprendizado de máquina, por exemplo, para replicar ações que o homem faz. Então, por isso que às vezes a gente tem aí o chat GPT, por exemplo, tá? Que tem a ideia de inteligência artificial, que quanto mais a gente conversa com aquele chat, mais ele vai aprendendo sobre nós e mais ele vai conseguindo responder as nossas perguntas e nos ajudar no dia a dia, porque usa uma ideia de aprendizado de máquina, né, machine learning, para poder fazer essas ideias, né? E se eu não me engano, usa ali também uma ideia de rede neural, enfim. Mas a inteligência artificial, em resumo, permite que sistemas consigam aprender com os humanos e consigam replicar aquelas ações e nos ajudar no dia a dia. Não faz sentido pra gente aqui inteligência artificial em website. Se eu tivesse uma inteligência artificial usada ou conectada lá ao meu drone para poder fazer um monitoramento, para poder me entregar as informações em tempo real e usar aquilo para tomada de decisões futuras com análise de dados, aí faria sentido, mas um website não. Letra E. Instalação de uma intranet local, cara, não faz sentido, ó. Se eu quero fazer um monitoramento em tempo real, certo? Analisar os dados, eu quero ficar observando isso. Eu não tenho como fazer isso através de uma intranet. Eu preciso de uma internet, porque o bombeiro vai estar, sei lá, 1 quilômetro de distância, sendo bem exagerado, controlando um drone. Como é que ele vai enviar essas informações via intranet se ele está a 1 quilômetro de distância? E a intranet, basicamente, ela vai existir através de uma rede local e interna. Não faz sentido. Então, a letra E, ela está errada, beleza? Essa aqui também está errada. Última questão. Vai usar aí termos também extremamente importantes como IDS, tá? Que são sistemas de detecção de intrusão. Vai usar a ideia de firewalls de quarta geração. Vai usar a ideia de criptografia de ponta a ponta, certo? Então é uma questão extremamente completa no que tange a ideia de proteção e segurança. Vamos lá. Letra A. A criptografia de ponta a ponta é eficaz apenas em redes internas, sendo ineficiente para comunicações em internet. Cara, por mais que você não saiba o que é uma criptografia e nem o que é uma criptografia de ponta a ponta, quando você pega o seu WhatsApp e manda a primeira mensagem para uma pessoa, fica lá no topo assim, né? Suas conversas estão protegidas ou criptografadas de ponta a ponta. Significa que da origem ao destino, as conversas estão criptografadas. Do remetente ao destinatário, as conversas estão criptografadas de uma ponta a outra. E quando eu falo de criptografia, eu falo da ciência de escrever mensagens em códigos. Eu vou embaralhar uma informação, eu vou misturar uma informação ou um conjunto de dados para que, se um atacante pegar essas informações, ele não consiga entendê-las. Por isso que o WhatsApp é criptografado de ponta a ponta. Significa que quando eu mando para você um oi, bom dia, tudo bem? Você enxerga um oi, bom dia, tudo bem. Mas lá na estrutura de servidores do WhatsApp não está escrito oi, bom dia, tudo bem. Está escrito uma sequência de códigos ou de estruturas criptografadas para embaralhar a informação, para embaralhar aquilo que eu enviei e proteger essa comunicação de ponta a ponta. É por isso que às vezes, quando tem alguma necessidade de quebrar os sigilos dessas empresas de troca de mensagem, há uma certa dificuldade, porque precisa quebrar a criptografia, fazer o processo reverso. Fiz um processo para embaralhar, eu preciso fazer um processo para desembaralhar, decifrar, desencriptar. Beleza? Então a primeira aqui está errada. Porque não faz sentido apenas em redes internas. Eu posso usar criptografia em qualquer estrutura. Firewalls de quarta geração. Ele quer correto ou incorreta?
Firewalls de quarta geração são incapazes de inspecionar e filtrar tráfego criptografado que passa através deles errado. Cara, lembra que o firewall é uma estrutura que protege a sua rede. É a primeira linha de defesa entre a sua rede e os dispositivos nela contidos. Para quem já pega aula comigo, eu gosto sempre de relembrar ou de fazer uma analogia que é o seguinte, ó. Pensa num condomínio. Num condomínio fechado, você tem o porteiro, que fica na entrada do prédio ou do condomínio, e você tem o segurança que faz a ronda, certo? O porteiro, ele fica na entrada do seu condomínio. Alguém vem entrar, ó, ele fala, pare, identifique-se. Pare, abaixe a luz interna do carro, ou abaixe a luz, acenda a luz interna e identifique-se. Não é uma regra. Quando a pessoa aqui se identifica, ele fala, opa, você está autorizado, abre a porta, você passa. Se chega uma pessoa aqui não autorizada e tenta entrar, o porteiro não permite. O firewall é exatamente isso. Pensa que aqui é o firewall, pensa que aqui é a sua rede. O firewall fica aqui, ó, vem um pacote de lá, ó, todo serelepe querendo entrar na rede. Pá. O firewall vai perguntar quem é você, tá autorizado? Quem autorizou você? Quem te chamou? Se não for autorizado, ele não permite. Se for autorizado, o firewall passa. Então, o firewall é o porteiro do condomínio, que baseado em regras permite a entrada e a saída de pessoas, a entrada e a saída de pacotes numa estrutura baseado em regras. Já o segurança rondante, que é que ele fica dentro do condomínio no perímetro, ó, rondando o condomínio, buscando ameaças. Uma vez que ele ronda, busca, ele detecta a ameaça, ele captura e elimina. Esse cara que faz isso é quem? O antivírus. O antivírus ele vai ficar rondando o seu computador, fazendo o escaneamento popularmente dito, buscando ameaças. Ele vai procurar ameaças no seu dispositivo, vai detectar, capturar e eliminar. O segurança do condomínio é o mesmo que o seu antivírus. E só para relembrar, o antivírus não protege somente contra vírus. Protege contra ameaças. Ameaças que podem ser ransomware, que podem ser worms, cavalos de Troia, backdoor, rootkit. O antivírus é a ferramenta mais completa no que tange a proteção contra malwares. E quando a sua banca fala de quarta geração, é porque é a última geração de firewalls. São firewalls aí extremamente tecnológicos e que na grande maioria das vezes, ou sempre, vem acoplado a ele não somente a estrutura de firewall, mas vem a estrutura de antivírus ali dentro dele. Então eles vão trabalhar em conjunto dentro de uma estrutura para proteger a sua estrutura de rede e proteger os seus dispositivos. Então são firewalls altamente avançados. Eles podem sim inspecionar o tráfego criptografado que pode passar através dele. A segmentação de rede é uma prática segura que envolve dividir uma rede de computadores em sub-redes para limitar o acesso a recursos críticos. Cara, a questão correta, tá? Pensa comigo. Imagine que eu tenho aí estruturas na minha empresa, estruturas de rede. Eu quero que determinado grupo só acesse essa área. Eu posso estruturar, eu tenho a minha rede principal, eu vou criar sub-redes menores. E eu vou limitar o acesso a determinadas sub-redes a determinado grupo. Então, a segmentação de rede traz segurança, como a sua questão diz, e limita acesso a recursos críticos, como estrutura de servidores. Eu limito o acesso àqueles servidores. Questão correta. Letra D. Os sistemas de detecção de intrusão são eficazes em prevenir ataques, pois podem bloquear automaticamente o tráfego malicioso. Não, cara, o próprio nome já fala, ó. É um sistema de detecção de intrusão. Ele detecta, ele não previne, ele vai detectar, tá? Intruso Detection System. Para prevenir, eu tenho o IPS, que é um sistema de prevenção de intrusão. O de prevenção de intrusão, ele vai prevenir. O sistema de detecção de prevenção e intrusão vai funcionar aí junto do firewall, às vezes dentro dele, para proteger o tráfego malicioso, proteger de pacotes maliciosos a sua rede. Então, o IDS detecta e o IPS previne. Se fosse IPS nessa questão, estaria correto. Letra E.
O phishing é uma técnica de ataque que pode ser completamente eliminada com o uso de software antivírus. Cara, aqui é uma das apostas que eu tenho para para as questões de soldado, tá? PM Pernambuco. Por que, Jonatas? Porque o phishing, ele não é uma técnica que vai ser identificada através de um antivírus, tá? Vou até colocar um ponto aqui, ó. O phishing é uma técnica de engenharia social. Jonatas, por que você aposta tanto nisso aqui para minha prova? Porque engenharia social é um tema que está em evidência. Engenharia social é a arte de enganar. Como assim, Jonatas? O atacante, o cracker, o sujeito do mal lá, ele vai usar técnicas de persuasão. Vai se passar por alguém que você conhece, por instituição, por uma pessoa, para te enganar e tentar roubar dados seus. Exemplo, o cara te manda uma mensagem de e-mail e aí entra o phishing, ó. O phishing é quando eu mando uma mensagem de e-mail, uma mensagem para uma pessoa, e nessa mensagem eu me passo por alguém, por exemplo, como um banco, te mandei uma mensagem dizendo, olha, sou do Banco do Brasil, o seu cartão está perto de vencer, para isso eu preciso que você coloque o número do cartão, código de segurança, seu CPF, nome completo e telefone para contato. Eu me passo pelo Banco do Brasil, digo para você que sou do Banco do Brasil para roubar os seus dados. Isso é uma engenharia social, porque eu estou tentando te enganar, me passando por alguém. E o nome dessa técnica é o phishing. Por que phishing? Por phishing porque está sendo através de mensagem. Então, a engenharia social aplicada por meio de mensagem para tentar roubar dados de uma vítima é a conhecida ou conhecido phishing. Então, aposto que venha uma questão de engenharia social dentro da sua prova e o phishing, para mim, é uma das mais prováveis. Um outro ponto que eu aposto aqui que a banca não trouxe em bombeiro, por isso que eu trouxe essa questão sozinha, isolada aqui, porque eu aposto muito que apareça uma questão desse tipo aqui. Vamos lá, ó. No cenário tecnológico atual, existem dispositivos que incorporam hardware e software com o objetivo de conectar e promover a troca de dados com outros dispositivos e sistemas pela internet. Quando a sua banca falar que um dispositivo nesse cenário aqui, ó, acopla hardware e software, ela pode trocar somente por dispositivos smart, que é o mesmo que inteligentes. Não à toa, smartwatch, smart TV, certo? São o smartwatch, o relógio inteligente, smart TV, a TV inteligente. E ele diz assim, ó, tais dispositivos variam de objetos domésticos a ferramentas industriais bastante sofisticadas. Assinale o nome dessa tecnologia. Cara, quando eu pego, tá, esses dispositivos e embarco, olha esse termo que a banca pode chamar, embarco, junto de hardware, o sistema, como o smartwatch, eu tenho uma aplicação ali que eu uso, eu tenho a minha Smart TV, que é um sistema e um dispositivo tudo junto, eu tenho os dispositivos smart, tá? Inteligentes. Quando eu junto esse dispositivo à ideia de internet, eu tenho dispositivos inteligentes trocando dados através da internet. E a sua banca vai chamar isso de internet das coisas, que é o mesmo que a interconexões de de dispositivos do nosso dia a dia com a internet, a fim de trocar dados sistêmicos. Exemplo, geladeiras inteligentes que você pode conectar em uma ideia de internet para enviar um e-mail para informar que determinado produto acabou. Smart TVs inteligentes, que você tem sistemas acoplados a ela que você pode conectar com redes VPN, conectar com internet, enfim. O smartwatch, que você pode fazer um monitoramento, conectar ele a uma rede, uma estrutura de internet e fazer um monitoramento em tempo real das suas atividades, dos seus passos, da sua localização. A internet das coisas surge para interconectar dispositivos do nosso dia a dia. Ela pode substituir esse nome pelo nome inglês, que vai ser Internet of Things. Internet das coisas, beleza? Tecnologia 5G é tecnologia mobile aí que substitui a tecnologia 4G, a tecnologia atual que está com cobertura aí já no país.
Banco de dados é uma estrutura que eu uso para armazenar dados. Exemplo, quando você baixa, insere as suas fotos no perfil do Instagram, essas fotos estão armazenadas em um local. O seu perfil está armazenado em um local, que é o banco de dados do Instagram. Um data center, que é uma central de dados. Geralmente os servidores de banco de dados estão dentro de um data center, tá? Um data center, sei lá, enfim, que é uma central de dados. E a nuvem, já falei para vocês que é a própria internet. Ela pode chamar também de cloud. Então, cloud e nuvem é a mesma coisa, consequentemente a internet. Pessoal, é o seguinte, trouxe o cenário das questões. Eu aposto muito que a sua banca traga algo de internet das coisas, que ela traga a parte de engenharia social e que ela contextualize internet. Ela não vai mais trazer para você o cenário de uma rede privada que conecta pessoas dentro de uma mesma estrutura e compartilha serviços internos para você dizer que é intranet. Não, ela vai contextualizar. E o que eu quero que você preste atenção é nesse contexto o que é que ela vai perguntar, porque na questão de drones, por exemplo, ficou muito fácil você entender, eliminar. Por que, Jonatas? Porque ela falou que precisava monitorar em tempo real. Eu não tenho como deslocar um bombeiro para ficar andando pela mata. Então eu vou criar uma estrutura que possa fazer uma conexão, uma busca remota. E toda vez que eu falar de busca remota na informática, eu quero que você associe, quero que você entenda que eu estou falando de algo que não está no lugar. Geralmente estou falando da internet. Então voltando, vamos lá para os pontos que eu aposto que venha na prova de vocês aí. Firewall, principalmente diferenciação entre firewall e antivírus. Estudem, deem uma olhada nos firewalls de próxima geração. Tá? Um firewall de próxima geração é um firewall que vem com tecnologias avançadas para proteção de rede. Procure também sobre UTM, tá? Que são firewalls aí de menor estrutura que podem ser configurados para uma determinada empresa. São tipos de firewall. Estudem bastante a parte de internet das coisas. Lembrem dos dispositivos smart, da computação embarcada. Em engenharia social, não deixem de ler a parte de phishing e o conceito geral de engenharia social. E para fechar, existe uma ameaça virtual que pode ser citada na prova de vocês, que é uma que eu gosto sempre de trazer nas questões, que é o ransomware. Essa ameaça virtual criptografa dados e solicita resgate. E esse resgate que ela solicita é em moeda digital, que a sua banca pode chamar de criptomoeda. Geralmente é quem? Bitcoin. Jonatas, por que você sabe que é Bitcoin? Porque o Bitcoin é a moeda virtual mais valorizada. E por que criptomoeda, Jonatas? Por que moeda digital? Porque são moedas não rastreáveis. Pessoal, espero que tenha ficado claro para vocês. Espero ajudar vocês na prova, que todos esses pontos de aposta que eu trouxe apareçam em sua prova. E é isso, tá? Estudem, pratiquem, a prova de vocês é logo ali. Desejo sucesso a todos. Tamo junto, até a próxima e convicção na missão.